Estamos amando, odiando ou temendo algo externo? Isso não significa que devemos parar de amarmos uns aos outros ou de amar nosso inimigo. O amor do qual estou pedindo que você desista é o amor que deposita dependência ou esperança em alguma pessoa. Em outras palavras, devemos voltar-nos para dentro de nós mesmos. Para você que tem se beneficiado desses vídeos, existe agora uma forma simples e rápida de ajudar o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, na Shopee ou na Magazine Luiza, antes de finalizar a compra, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Com isso, você compra normalmente, paga exatamente o mesmo valor, mas por ter clicado no link é gerada uma pequena comissão que vem para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco para nos trazer uma clareza e uma visão real sobre esses assuntos. Mestre, nós temos a pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário: minha cabeça não para nem por um segundo. Como lidar com os pensamentos? Ô Gilson, repare, aqui quando você diz minha cabeça não para um único segundo, você está falando desse movimento de pensamentos presente, de todo esse movimento interno de inquietude, de inquietação, de tagarelice, de repetição, de continuidade de memória, que são lembranças do passado se repetindo. Então você está lidando com o pensamento quando está dentro desse processo, quando está dentro desta condição. E você termina perguntando como lidar com os pensamentos. Porque isso lhe incomoda, você quer se livrar. Você não se importa com pensamentos agradáveis, com boas lembranças. Você se importa com pensamentos desagradáveis, com pensamentos repetitivos, continuados, com lembranças ruins. Isso lhe incomoda? No entanto, a pergunta é: há uma separação entre esse que está incomodado com as lembranças, enquanto as lembranças estão acontecendo? Não é exatamente enquanto os pensamentos estão acontecendo que o incômodo está presente? Então, repare, não há uma separação entre o incômodo e as lembranças. Não há uma separação entre os pensamentos e esse ocupado com os pensamentos. Não há uma separação entre os pensamentos e esse que quer se desocupar desses pensamentos. É isso que precisa ser compreendido aqui. Porque nós temos a crença de que esse que está incomodado, que é o pensador, ele está separado dos pensamentos. Então, os pensamentos que incomodam estão separados desse pensador que está tendo esses pensamentos. Isso não é verdade. Porque a verdade é que o pensamento está presente porque o pensador está presente. O incômodo está aqui porque o incomodado também está. Se isso ficar claro para você, de que não existe esse observador se separando daquilo que ele está vendo, que esse incomodado não está separado do incômodo que está sentindo, se isso ficar claro para você, ficará muito claro que nada se pode fazer. Com isso, a não ser ficar ciente disso, olhar para isso, escutar isso, perceber a presença disso.
Quando você toma ciência do que está ocorrendo, disso que está aqui, desta experiência, você está diante de um olhar novo, de um perceber novo, porque não há como interferir com uma memória, com uma lembrança, com um pensamento. Sim, a qualidade desse pensamento não é uma qualidade agradável, e sim desagradável. Mas essa classificação de agradável ou desagradável ocorre quando você entra para julgar, para comparar, para gostar ou rejeitar. Portanto, não faça isso, apenas observe. Você está perguntando como lidar com o pensamento. Isso é o mesmo que perguntar o que é olhar, o que é constatar, o que é observar. É apenas isso. Porque se você tem a intenção de lidar com os pensamentos, se a sua intenção é descobrir um caminho, uma fórmula, uma técnica para se livrar dos pensamentos, você já está interferindo. Você já está colocando o pensador, se ocupando com alguma coisa, interferindo com alguma coisa, que é o que em geral nós temos feito. Nós não temos problemas com pensamentos agradáveis, nós temos problemas com pensamentos desagradáveis. Mas não percebemos com clareza que interferir com pensamentos é se confundir, se identificando com pensamentos agradáveis. Ou interferir com pensamentos é rejeitar os pensamentos desagradáveis, lutando contra eles. Assim, nós estamos constantemente alimentando este que interfere, que é o pensador, que é o experimentador do pensamento. O nosso convite aqui para esta compreensão da verdade sobre nós mesmos consiste em descobrir como escutar, olhar, perceber, sem interferir. Sejam pensamentos agradáveis ou desagradáveis. Não interfira. E quando não há essa interferência, essa qualidade de olhar liberta a mente desta condição de identidade presente nela. É quando a mente silencia. Veja, ela não está sendo silenciada por uma técnica, por um método, por uma prática de meditação. Ela está silenciando de uma forma natural. Porque neste momento há uma energia nova presente de observação pura, de plena atenção sobre o pensamento, sobre esta sensação ou sentimento ou emoção, sem interferir. E quando esta atenção está presente, não existe esse eu, este pensador, este que julga, compara, gosta ou não gosta. Então, neste momento, esta condição psicológica sofre uma mudança. É quando a mente, porque ela silenciou por completo, um espaço novo surge.
E nesse espaço se revela algo além do pensamento condicionado, além desse movimento de inquietude. No entanto, escute isso com atenção. Todo e qualquer movimento que você faça para se livrar ou para agarrar o pensamento será um movimento de uma identidade. Agarrar um pensamento de prazer e continuar envolvido com ele. Ou lutar e resistir a um pensamento que causa desconforto ou dor, para se livrar dele. Todo e qualquer movimento será sempre o movimento do próprio eu, do próprio pensador. E, portanto, ainda será um movimento do próprio ego, da própria entidade pessoal. E, portanto, será ainda um movimento do próprio eu, do próprio pensador, desta presença egóica, desta mente condicionada. Podemos romper com o pensamento, com esse modelo de pensamento psicológico. Isso requer um olhar sem o observador, um perceber sem alguém para se envolver com isso, um escutar sem alguém para concordar ou discordar do que o pensamento diz. Então, nesta compreensão, temos a presença, nesta atenção da meditação. Porque a meditação é olhar sem alguém, é perceber sem alguém, é estar ciente sem alguém. Assim, eliminamos esse padrão de continuidade do pensador, do experimentador, do observador daquela qualidade de pensamento. E quando isso está presente, o pensamento não se sustenta. Neste silêncio está presente algo além do pensador, além da mente. É isso que nós precisamos descobrir na vida. Não existe nada mais importante na vida do que a ciência de ser. Simplesmente ser. Sem o eu, sem este mim, sem esta pessoa. Se é o fim desta inquietude, se é o fim desta minha cabeça que não para, e se é o fim desta ideia de alguém presente, que é o pensador, tendo pensamentos e fazendo escolhas entre pensamentos bons e pensamentos ruins, e querendo se livrar desta tagarelice interna, esta energia de atenção, de presença, deste olhar sem o observador, que põe fim a esta condição. Portanto, tudo que nós precisamos na vida é aprender a olhar, a escutar, a perceber o momento, sem interferir com ele, psicologicamente, internamente. Então, o que quer que esteja surgindo externamente ou internamente, quando não colocamos esse elemento que é esse mim, este observador, este pensador, nós temos um novo contato com esse instante. E nele esta liberdade se mostra para uma nova qualidade de ação, de sentir, de agir e também, naturalmente, de pensar. Sem este desassossego, inquietude, sem este peso, sem este
sofrimento. Assim, estamos diante do despertar dessa inteligência, desta consciência. Me refiro a esta consciência real, a presença dessa inteligência, deste contato com a vida, sem o eu, sem o ego, sem este pensador, sem este elemento que fala desta cabeça que ele tem, que não sossega, que não se aquieta, que não se tranquiliza. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal. Se você também quer se tornar membro, basta clicar no botãozinho aqui embaixo, participe ou seja membro. Sendo membro, você tem prioridade nas respostas das perguntas, além de ter benefícios exclusivos como vídeos exclusivos para membros, shorts exclusivos para membros. A pergunta desse membro, mestre, foi a seguinte: tenho medo de que tudo acabe em nada. O que é o medo? Você diz, tenho medo de que tudo acabe em nada. Depois pergunta, o que é o medo? Repare, tome ciência de que, na verdade, tudo já é esse nada. O que é que de fato você tem? Não é o medo a presença dessa ideia de possuir, de ter, de controlar, de manter com você. Mas isso é verdade? É de fato verdade que você mantém com você, que você controla, que tudo isso é seu? Você controla o próprio corpo? A saúde, por exemplo, é algo que ela é sua, a saúde? Não é algo que diz respeito ao corpo? E esse corpo, ele é seu? Você controla? Você pode evitar acidentes para ele? Para que ele nunca sofra nenhum acidente? Você pode evitar a velhice, a doença? Você pode evitar a morte? Então, o que é que de fato você controla? O que é seu? Existe algo que a gente tem sempre colocado aqui para você. Observe que tudo que você tem está só em sua memória. Se eu lhe pergunto algo aqui como: você tem um carro? Se na lembrança, na garagem lá da sua casa, tem um carro, você irá se lembrar que você tem um carro, que você tem uma casa. Mas é quando a lembrança do carro surge que o dono do carro aparece. Não é quando a lembrança de uma casa surgindo dentro de você aparece que o dono da casa aparece. O que é que você tem aqui e agora, quando o pensamento não se lembra daquilo? Percebe? Então, essa ideia de que a gente tem tudo e que tudo pode de repente desaparecer no nada, tudo de fato é o nada. E você não tem absolutamente qualquer coisa. Tudo apenas está aparecendo no momento que aparece e você desfruta, mas aquilo de fato, em realidade, não é seu. A saúde não é a sua, é a saúde do corpo. O corpo não é seu, é da natureza. A qualquer momento, esta natureza pede esse corpo de volta. Ou seja, na realidade, tudo é de Deus e não seu. O que é essa ideia de alguém presente que tem coisas? Não é isso a base do medo?
esse medo não é esse eu? Não é quando o pensamento fala de algo que você, que é esse eu, irá perder. Não é nesse momento que o pensamento cria a baliza, o medo. O seu medo é do futuro. O seu medo é do passado. O seu medo não é aqui, não é agora. O seu medo é do que irá acontecer ou do que aconteceu. O que aconteceu ou o que irá acontecer é algo presente apenas no pensamento. O pensamento que é memória e o pensamento que é imaginação. Sem isso, não há medo. A presença do pensamento é a presença desse eu, porque sem o pensamento não há esse eu, não há esse pensador pensando sobre o passado ou sobre o futuro. Portanto, o que é o medo? O medo é o movimento do pensamento. Na desatenção, quando você está desatento para o movimento do pensamento, você coloca esse eu, coloca esse pensador que tem coisas para perder, que tem coisas para desaparecer no nada. Nesta desatenção, você se coloca como o pensador presente, pensando no passado ou pensando no futuro. É nesta desatenção que o eu surge, e com ele surge a presença do medo. Compreender a verdade sobre si mesmo é ir além do eu, além do pensador, além do pensamento sobre o passado ou sobre o futuro, além da ilusão do pensamento de ter coisas, de possuir coisas, de ser dono do próprio corpo ou da vida. Tudo isso se dissolve, tudo isso desaparece quando a ilusão termina, quando a mente, que ela é a base de toda essa ilusão, quando ela desaparece. Temos algo novo presente, que não é mais esta mente do eu, esta mente do ego, esta mente da pessoa. É o que estamos investigando, aprofundando aqui com você. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nas modalidades online, presenciais e também retiros de vários dias. E eles são muito mais impactantes do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo e nos ajuda a investigar as nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado de liberdade, nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, nós temos uma facilitação incrível para compreender esses assuntos, para entrar no estado de meditação, silenciar a mente. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.